Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que nos acompanham na Legislativa FM 96,7 e canal 18.2 TV Câmara Pouso Alegre. Olá, Guilherme Juliano. Olá, Bravo, Juliano, você que nos acompanha, é tudo isso e muito mais. Exatamente, Juliano. Começando, olá para vocês, Guilherme Bravo, e para você que nos acompanha pelo rádio ou pela internet, pela TV Câmara, canal 18.2, vamos nessa agora ficar informados com o esporte do final de semana. Isso aí, vamos nessa que tá bom a beça. Pousão empata fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. Botafogo vence o clássico contra o Fluminense e dispara na liderança do Brasileirão. E os quadros, curiosidades do esporte, narrações inesquecíveis. É isso aí, está no ar Câmara Esportes. Bora que hoje é dia de glória. Glória, empate fora de casa, galera. Um bom resultado. Bom resultado, e para quem assistiu o jogo foi aquele gostinho, né? Podia ter ganhado, podia. O Patrick, podia. O Patrick fez 1-0 aos 25 minutos do primeiro tempo. Sim. E lá no segundo tempo, deixa eu ver aqui, aos 13 minutos do segundo tempo, o Netinho empatou. Um golaço de golaço. Né, no cantinho. Exatamente. Mas o gostinho é aquele empate bom fora de casa, lá no Nordeste. Contra o Botafogo da Paraíba, que é um time tradicionalíssimo. Mas poderíamos voltar com a vitória. Sim, concorda? Podia ter voltado a quantidade de gols, né, que o Pouso Alegre perdeu. Exatamente. Normal. O Pouso Alegre tem perdido muitos gols. Isso não é legal. Mas vê que o time tá criando. Vê que o time tá se introduzindo. Lembrando, o Pouso Alegre está com 2 meses de time ainda, então ainda está criando aquela liga, né? Vamos dizer assim. Mas tem esperanças. Agora outro jogo fora de casa, aí vai de um extremo ao outro, vai pro sul do Brasil. Time chato. Com todo respeito. Fantasma, né? Mais conhecido como Fantasma, o Operário. Dá para arrancar uma vitóriazinha lá. E o que nós falamos na semana passada, arrancar 4 pontos fora de casa seria excelente para a classificação, né, do Pousão. Concordam? Pouso Alegre chegou, né, a ficar em terceiro lugar do campeonato enquanto vencia, né? Sim. E aí com o empate ele cai para 7º lugar. Exatamente. Né? Mas tem chances de conseguir um bom resultado, igual vocês falaram agora, novamente fora de casa. E depois tem jogo difícil no Manduzão aqui contra o Náutico. O campeonato é muito difícil. Totalmente. E o Pouso Alegre, a gente vê, né, que aos poucos o time ele vai alcançando assim, né, um entrosamento maior, né? Exatamente. Ainda não saiu gols de atacantes. Exatamente. Né? Não saiu gol de atacante, foi o Patrick Alan que fez, né? Outro meia. Que joga muito bem também. O goleirão deu uma cooperada com nós. Aquela cooperada, isso é bom. Não, com certeza. O detalhe que era o goleiro substituto, né? O goleiro titular não jogou, o goleiro substituto jogou o primeiro tempo, depois acabou machucando, né? E saiu, entrou o terceiro goleiro no segundo tempo. Machucou, mas fez a parte dele. Cooperou pro nosso gol. Muito bem feito. O Pouso Alegre joga no próximo domingo, às 19 horas, lá no sul do Brasil, no estádio do Operário, né? Kruger. Como é que chama? German Kruger. Exatamente, é isso aí. É um jogo difícil, fora de casa, mais um jogo difícil, como o Juliano tinha comentado, não existe jogo fácil na Série C. Sim. Só jogos de alto nível, times de tradição no futebol brasileiro. Então é ir pra cima. E uma coisa que eu queria comentar nesse campeonato, o São Bernardo, né? São Bernardo tá voando. Aproveitou o embalo aí do Campeonato Paulista e exatamente. Tá aí voando na Série C. Isso. Para completar a rodada, no horário do Câmara Esportes, estão jogando São José e Remo, e o Náutico e o Floresta. O Floresta pode chegar aos mesmos 7 pontos do Pouso Alegre Futebol Clube, empatando também o número de pontos com o Pouso Alegre, né? Mas a gente confia no Náutico. Exatamente. O Náutico precisa vencer, né? O Náutico precisa vencer. Vamos passar os resultados. Empatezinho tá bom. Tá ótimo. Passando os resultados, né? O São Bernardo ganhou do Confiança 3-1 dentro de casa. O Altos também ganhou dentro de casa do Ipiranga.
O Figueirense ganhou do Aparecidense. Pouso Alegre e Botafogo da Paraíba 1-1. CSA de Alagoas e Brusque 0-0. O Amazonas, gol do Sassá, já é o 4º gol do Sassá no campeonato, hein? Sassá, o Amazonas empatou com o Operário, próximo adversário do Pouso Alegre. Paysandu ganhou do Manaus, um belo resultado para o Paysandu. O Volta Redonda ganhou do Ameriquinho, o América que está virando saco de pancada na Série C. Campeão da Série D, né? Exatamente. Vale lembrar, mas até então não engrenou. Não engrenou, né? E os jogos, como eu tinha comentado, os jogos de hoje, nesse horário do Câmara Esporte, São José e Remo, né? E Náutico e Floresta. Beleza? Eu sou náutico desde criança. Exatamente. Vamos para classificação, né? O São Bernardo disparado na liderança com 12 pontos. Confiança também com 4 jogos, 9 pontos na segunda colocação. Botafogo da Paraíba ganhou um pontinho, está 1 ponto acima só do Pouso Alegre, mas com 4 jogos também, 8 pontos. Ipiranga 7, Amazonas 7, Figueirense 7, Brusque 7, Pouso Alegre 7, todos esses, né, do 4º colocado até o 8º com 7 pontos. Critérios desempates, né, número de vitórias. Sim. E depois é o empate, né, que é o quem tiver mais empates vai para baixo, né, na verdade. E depois disso tem o Manaus com 9 pontos, em 9º colocado com 6 pontos, e o Paysandu em 10º lugar com 6 pontos. Eu tinha até falado, pode continuar. Então o Operário em 11º lugar com 5 pontos, o CSA com 5 pontos também em 12º lugar, Altos em 13º 4 pontos, Floresta 14º com 4 pontos também, o Aparecidense em 15º lugar com 3 pontos, Volta Redonda saiu da zona de rebaixamento em 15º lugar, está com 3 pontos. E lá embaixo, meu caro, o Náutico vencendo vai a 6 pontos. Ele dá um salto na tabela, né? Que ele vai lá para... Ele empata junto com o Manaus e o Paysandu, correto? Aí Náutico, São José, América com 1 pontinho e lá embaixo o Remo. Incríveis, nenhum ponto. 0 pontos. Nenhum ponto, mas pode ganhar os seus 3 primeiros pontos hoje. Ele pode sair da zona de rebaixamento também. Sabe o que eu lembrei aqui? Lembra. Primeiro só fazer uma correção, eu falei que o Pouso Alegre estava em 7º, o Pouso Alegre depois do cumprimento da rodada, né? Falta um jogo ainda, mas ficou em 8º com 7 pontos. Ainda está entre os 8, isso que importa, né? O Remo está com 0 pontos, 3 jogos, 3 derrotas. Mas ele empatou com o Corinthians, Empatou com o Olha Corinthians. só que coisa. Não, ele venceu o Corinthians. O primeiro foi 2-0. Foi 2-0 pro Aliás, depois venceu, foi pros pênaltis, né? Foi pros pênaltis. Venceu. Como a Copa do Brasil não tem critérios gol fora de casa, porque se tivesse o Corinthians estaria eliminado da Copa do Brasil. Não, foi 2-0, 2-0. Foi 2-0, né? Então tá certo. Então... Não tem só saldo de gol fora de casa. Mas o importante é que o Corinthians não conseguiu, né? Eu acho que era melhor ter perdido pro Remo, porque vai tomar um baile do Atlético, vai não? Tomou já o primeiro jogo. O primeiro jogo e o segundo vai reverter. Isso, né? Assunto para daqui a pouco, daqui a pouco. Mas preocupante, assim, em questão de popularidade, a gente tem aqui até o momento, né, 3 grandes times na zona de rebaixamento. Sim. O Náutico, né, que veio da Série B. Isso. O América do Rio Grande do Norte, que é campeão da Série C, da Série D do ano passado, e o Remo. Que não conquistou nada até então, né? Tá jogando agora, a gente, como o programa é gravado, a gente não sabe, não consegue prever o futuro. E que tem uma torcida apaixonada, o Remo, né? Sim, com ainda certeza. não uma camisa muito ainda bonita não, também. Muito bonita. Né? E o Volta Redonda, que tá em 16º ali, mas... ganhou seus 3 primeiros, mas tá com a vitória dentro de casa. Tá. Água no pescoço ali. O Remo vai jogar fora de casa, então contra o São José que está, vamos ver aqui o lugar do São José está lá embaixo na zona de rebaixamento também. Então é briga de degola. Briga de degola. O São José iria para 5 pontos, então subiria bastante na tabela. O empate tá bom. Ia lá para 12º, 13º lugar, correto? O empate tá bom. Tá ótimo. Jogos da próxima rodada, o Ipiranga pega o Manaus, certo? O Brusque pega o São José. Esses jogos que eu estou falando ainda no sábado, né? O Náutico contra o América, clássico nordestino, contra o América de Natal. Esses jogos no sábado. No domingo, CSA pega o São Bernardo, o Figueirense pega o Botafogo da Paraíba,
O Operário pega o Pouso Alegre Futebol Clube, Volta Redonda o Paysandu. Jogaço. Na segunda-feira o Floresta pega o Amazonas, o Aparecidense pega o Altos e na terça-feira um clássico nordestino também, Remo e Confiança, meus caros. O América que nessa semana passada lançou seu novo uniforme para a temporada, ficou muito bonito. Ficou bem legal? Ficou muito bonito, mas o futebol por enquanto não está deixando a desejar. Deixando a desejar, é isso mesmo. Complicado. Pouso Alegre depois, né, que enfrentar o Operário, vai ter 2 jogos no Manduzão. Isso. Será no sábado, né, dia 3, contra o Náutico no Manduzão. A partida está marcada para as 7 da noite. Jogo para lotar. E depois, no dia 7, né, numa quarta-feira, o jogo é contra o Confiança, Bravo. O jogo está marcado às 18 horas. Numa quarta-feira. Horário bom. Gosto desses horários. É complicado para quem trabalha até 6 horas da tarde. Exatamente. Né, sai do serviço 6 horas, não dá tempo de chegar no estádio. Isso. Principalmente por causa do trânsito. Por causa do trânsito. O jogo contra o Náutico, o horário que você gosta, Juliano? 7 horas da noite. Não, às 4h30 que tá marcado. Às 4h30? Aí, o horário que você gosta. Não, olha só. Entendeu? 4h30. Verdade, o horário do jogo do Náutico é 4h30. Na quarta-feira às 18 horas. É complicado. O joguinho quarta-feira às 18 horas, como que... Muito bom. Marca pelo menos 19 horas, 18h30. O pessoal normalmente sai às 18 horas do trabalho, né? É que o jogo é contra o Confiança, né? Que é de... Confiança. Lembra, Guilherme? Mas é aqui. O Confiança... É de Alagoas? Não. Acho que é de Alagoas e Sergipe. Né? Exatamente. Mas... que é a questão do fuso que eu disse aqui, né? Para eles lá. Mas é um horário, podia colocar pelo menos 8h30, dá meia horinha pra galera sair do serviço e ir pro jogo, né? Nós saímos daqui, por exemplo, 18 horas, se não tiver nenhum evento, né? Nós poderemos ir. Em tese no que tanque. Chegaremos atrasados, mas pelo menos chegaremos, né, crianças? O Confiança ele de Aracaju. Aracaju, Sergipe. Isso. Maravilha. É isso aí. E depois eu falei de fuso aqui, mas é questão lá, até da questão de anoitecer antes, coisa assim. Tem uns lá trem diferentes. Aí a transmissão, ela opta por fazer a transmissão do jogo. No caso dos sábados, né? Não vai ser o caso do Náutico, mas alguns jogos que teve às 7 horas da noite. E agora contra o Confiança, esse jogo 6 horas da tarde, 18 horas maravilha. Complicado. Show de bola. Mas vamos lá. Pouso Alegre Futebol Clube, estaremos sempre falando de você e torcendo por você, porque somos de Pouso Alegre e queremos Pousão na 2ª divisão. Isso. Garoto. Eu achei que você ia falar somos dragões, somos guerreiros. Somos guerreiros. Depende lutaremos dos olhos até de quem vê, né? Tem gente que acha a gente dragão mesmo. Depende dos olhos de quem tá vendo. Acho que bastante gente acha isso, viu, Guilherme? Mas tudo bem. Mas não pega nada já também. Conformamos. Não. Eu já casei, então tá tranquilo. O Juliano tá no caminho, você tá no caminho, então vamos com fé, né? É verdade. Vamos com confiança. E valorizando nosso passe, né? Nosso passe tem que ser sempre valorizado. Vamos com confiança, mas contra o Pouso Alegre é Pouso Alegre. Exatamente. Pousão. Fechou Pousão, galera. Fechou. Um empate muito bom fora de casa. Parabéns, Pouso Alegre. Agora deve ir direto, né? Pro Paraná, pro jogo. É complicado essa questão de viagens. É longe, né? É longe. Praticamente, entre aspas, atravessa o país. O nosso país é o país continental, né? Então, sai lá do Nordeste, passar pelo Sudeste todo. E depois... Vai passar aqui na porta de casa, dar um tchau e vai embora. Provavelmente eles devem desembarcar em São Paulo e depois pegar um ônibus ou até um avião mesmo para o sul do Brasil. Correto? Correto. Beleza? Beleza. E o Brasileirão, gente? Agora continua com o mesmo líder. Essa hora que eu saio fora. Beleza? Não, pode ficar aí. Vocês conversam aí que o negócio pode ficar aí. Tá feio. O jogo do Vasco e São Paulo foi um jogaço. Jogaço. Pra quem? Pro São Paulo. Pra quem? Não, mas foi um jogaço pra quem não é torcedor de São Paulo e nem do Vasco, porque nós ficamos ali observando o jogo. Foi um jogo bem movimentado, né, legal. Eu não assisti porque eu tava assistindo o Pousão. Você tá assistindo o Pousão, você não assistiu o São Paulo, né? Faz bem, melhor na verdade você. Eu assisti o primeiro tempo do Pousão, aí no segundo tempo acabou a luz. Aí voltou só 9h30 da noite. Tá, eu fiquei beleza. muito feliz de ter acabado a luz. Que legal. Então não precisei ver. Normal, tá tendo uns picos de luz aí na cidade, mas tudo bem. É isso aí. Tá dando uns picos também no futebol do Vasco, mas já que volta. 7ª rodada do Brasileirão. Mas o que aconteceu, né, Bravo? A gente tava comentando desse jogo do Vasco e São jogaço, Paulo. No Morumbi, o São Paulo abriu 2-0. Sim, exatamente. 80 minutos de jogo, tava 2-0. O Vasco conseguiu fazer 2-2. E aí parecia assim, né?
Acabou agora vai. Pra quem tava no Morumbi lá, os torcedores do São Paulo, deixamos empatar, De repente o São Paulo vai lá e faz 3 e nos acréscimos mais um gol. Vamos falar de Grêmio Internacional, 4-2. 3-1. Tem um amigo São Paulino meu falou que o São Paulo fez um gol pra cada rebaixamento do Vasco, é isso mesmo? É? Mas parabéns. Mas é isso aí, foi um jogaço, jogos maravilhosos esse final de semana, clássicos. O Botafogo disparou na liderança, ganhando o clássico em cima do Fluminense. Ninguém ganhava do Fluminense. Quem? Do homem. O Tiquinho tá jogando muita bola. Tiquinho, você já foi do meu FIFA. Você já foi do FIFA. E ninguém conhecia o Tiquinho, só a galera lá em Portugal, no Porto, né? O Porto não sempre teve bons atacantes brasileiros, né? Sim. E aqueles atacantes que não são muito reconhecidos aqui. Você lembra do Jonas? Lembro, eles saem cedo daqui, né? Saem cedo, só que aqui no futebol brasileiro eles nunca são tão valorizados. Isso, exatamente. Impressionante. O Jonas eu lembro, o Jonas que jogou no Grêmio também. Do CAC? Não é o Jonas do CAC. O Jonas do CAC eu acho que não tem perfil futebolístico. Um dia nós vamos bater uma bolinha, vamos ver. Ele é o cara do RG. Exatamente. Então, o Tiquinho, eu não conhecia, o Guilherme conhecia pelo FIFA. Você conhecia ele? Não tinha ouvido falar. Inclusive, a primeira vez que eu vi ele, no FIFA ele era brasileiro, mas parece que ele estava em conversas de naturalização portuguesa. Mas acho que não deu certo. Porque o futebol português cresceu muito também. Eu acho que ele não teria tanto. É igual teve aquele que jogou no Corinthians, foi naturalizado também português. Deco? Não, o Liedson. O Liedson. Lembra do Liedson? Também jogou Copa do Mundo por Portugal. Então, tem essa naturalidade dos brasileiros tornar-se português para disputar algo a mais na carreira, né? Eu tava vendo aqui a carreira do Tiquinho, ele passou por outros clubes como Veranópolis, Botafogo da Paraíba, olha só, e América de Natal também. Qual que foi o último clube dele? No Brasil? No Brasil, deixa eu ver aqui, ele jogou fora antes ainda, né, de estar passar pelo Porto, no Veranópolis. Ninguém reconhecia Veranópolis e o futebol do Tiquinho. E é um atacante rápido, forte e finalizador. Então, tem todas as virtudes. Né, pode jogar nas 3 da frente, como centroavante, como ponto direito, como ponto esquerda. No Porto ele jogava de ponto direito. Aí pra você ver, tá vendo? Então, hoje ele joga como centroavante no time do Botafogo. Versátil. Então, o Tiquinho é artilheiro do Campeonato Brasileiro, deixando o Botafogo, né, na liderança com tranquilidade. Ninguém alcança o Botafogo. Por quê? O fogão embalou. Mas o Palmeiras... Esse dia eu tava numa loja de eletrodomésticos, teve uns fogão lá que foram embalados também. Legal. Então o Botafogo, o Palmeiras, né, até desconcentrei aqui depois dessa piada maravilhosa. O Palmeiras empatou com o Santos lá na Vila Belmiro em 0-0, um jogo bem assim... A gente colocou muita expectativa. Abaixo, o Santos vinha embalado, né? O Palmeiras é o Palmeiras e o Santos conseguiu segurar o empate. Um jogo de pouca trocação, vamos dizer assim. Um jogo mais morno lá na Vila Belmiro. Então 0-0 para Palmeiras e Santos. A torcida do Santos aplaudiu o time no final da partida porque conseguiu segurar o Palmeiras. Exatamente. Né? E não é fácil. Um outro clássico também, que tem um cara que está arrebentando, que chama-se Luiz Soares. O Grêmio... Fez outro golaço, né? Outro golaço. O Grêmio massacrou o Internacional 3-1 dentro da Arena do Grêmio. Faz 17 anos que o Inter não ganha dentro da Arena do Grêmio, ou dentro como o Grêmio comandante. Então, é muita coisa para um clássico, na minha opinião. Então, esses foram os clássicos, né? Os outros jogos da rodada. O Bahia empatou com o Goiás, 1-1. Nós falamos do Botafogo, do São Paulo vencendo o Vasco 4-2. O incrível Bragantino ganhou do Atlético Paranaense. Eduardo Sacha tá começando a encantar no Bragantino. Os caras até zoaram, porque o Atlético Paranaense no jogo contra o Curitiba estava perdendo de 2-0, virou o jogo. No jogo da Copa do Brasil, que falaremos um pouquinho da Copa do Brasil, estava perdendo de 2-0, virou o jogo. E achou que ia agora. Só que esse não deu. Não deu. Aonde foi o jogo? Esse jogo foi lá no... Na Abishedad. Exatamente. Bichedid. Desculpa aí. Lá em Bragança Paulista. É que ele fez intercâmbio na Arábia, sabe mais entendi. Nabi Bichedid quase foi presidente da CBF na década de 80. História, meu filho. Aqui é curiosidades do esporte. É outro nível. É outro nível.
O Curitiba perdeu para o Atlético Mineiro com um pênalti bem polêmico. O Atlético Mineiro no final do jogo. Não é clubismo aqui, mas depois vocês pesquisem esse pênalti que deu para o Atlético Mineiro, bem polêmico. Gol do Hulk? Gol do Hulk, né? Para variar só um pouquinho. O América desencantou no Brasileirão e ganhou do Fortaleza, o poderoso Fortaleza, que depois do jogo contra o Corinthians, aquele empate que o Corinthians conseguiu no finalzinho, foi só caindo, né? Voivoda. Perdeu pro Palmeiras, foi massacrado pelo Palmeiras e perdeu pro Lanterna, América Mineiro, fora de casa por 2-1. O Flamengo, no jogo que o Corinthians jogou bem, vamos falar, né? Jogou melhor que o Flamengo, vamos dizer assim. Jogou bem melhor. Mas tomou gol de um jogador machucado. Exatamente. Então não se pode, né? O time que quer ganhar algo, tomar um gol de cabeça. Um cara que tá machucado. Lembrando que o Flamengo estava sem Arrascaeta, estava sem Everton Ribeiro, estava sem o Pedro. O Arrascaeta, ele sentiu um pouco antes, né, no aquecimento, o Everton Ribeiro, a gente ficou sabendo ontem de manhã que ele não jogaria. Isso, desculpa. E assim, aí eu, por exemplo, que sou corintiano, comecei a assistir o jogo com medo. Medo não só da questão de perder o jogo, porque era natural, talvez o Corinthians perdesse para o Flamengo jogando no Maracanã. Que é uma coisa normal, né? O investimento que a gente sabe que tem no Flamengo hoje e tal, e a fase do Corinthians. Mas por incrível que pareça, né, o Corinthians surpreendeu em alguns aspectos. Tá vendo, Guilherme? Até o que o Lucha, né? Nem tudo tá perdido nesse entrou ali com o Paulinho de volante, primeiro gerou uma certa dúvida ali, o Matheus Bidu, né, jogando na esquerda. Exatamente. E o Fagner também foi pro banco. E aí você via o Corinthians falando, não, vai ser complicado. E o Corinthians conseguiu. Aquele negócio, a falta de competência no ataque também. E o Yuri Alberto não pode perder. Mas o Santos também jogou. O Santos defendeu várias bolas. E lembrando que a maioria dos ataques do Corinthians foram bolas mal distribuídas pelo próprio Santos. Fizeram os melhores momentos das saídas de bola do Santos. A maioria dos ataques de perigo do Corinthians foi o Santos que não conseguiu, né, tirar a bola direito, tocar a bola, porque antes era um tiro de meta ou uma bola recuada que ele poderia pegar com a mão e tocar, mas quis sair jogando aquele sistema de jogo do Sampaoli, né, que o goleiro participa bastante do reforços. E o Flamengo tá reforçando. Conseguiu, trouxe um ponto direito, esqueci o nome dele, mas estava jogando nos Estados Unidos, que era revelado pelo São Paulo. Luiz Augusto. Exatamente. Luiz Araújo, isso. Está buscando o meia que está no River também, que é um colombiano muito bom jogador. Então, só que ele quer reforços pontuais, não está buscando por buscar. Onde que o Flamengo hoje tem carência? Na ponta direita, por exemplo, você não tem um ponta direita. Quem tem jogado por lá é o Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro não é ponta, ele é mais um articulador. Então, você tem o Cebolinha, mas o Arrascaeta joga como ponta, sim. Você tem o Bruno Henrique, mas todos eles pela esquerda. Nenhum pela direita. Então, ele está pedindo reforços. Vai chegar, porque o Flamengo tem dinheiro. O Flamengo tem hoje no mercado, na hora que o jogador chega, vamos supor isso do River. Hoje o Flamengo é melhor do que o River. Mundialmente falando, porque você é uma vitrine para quem quer ir para a Europa, que o brasileiro, os torcedores brasileiros têm que entender isso. Os caras vêm para cá, esses sul-americanos e os brasileiros que ficam um pouco tempo aqui para servir de vitrine para ir para a Europa. Não se iludam que é o jogar no Brasil. Só o Vidal. O Vidal é porque é fim de carreira, né? Então, mas o cara que tá iniciando não adianta, ele quer ir pra fora. Só alguns casos, o Guilherme citou aqui o Vidal, mas eu acho até uma repulsa, assim, quanto aos jogadores que vão embora. Repulsa. A repulsa, né? Porque citou o caso do Vidal, mas eu cito aqui o caso do próprio Paulinho, né? Do Corinthians, Balbuena. São jogadores que a hora que tá na melhor fase, eles vão pra Europa e depois vem encerrar a carreira de novo e às vezes não apresentam no mesmo nível. Aquele nível não vai apresentar o mesmo nível. É a mesma coisa, um jogador até que não foi um ídolo, foi até o artilheiro da Arena Corinthians, o Romero. Grande. Né? Que, lógico, fez um bom trabalho na primeira passagem, voltou e não mostrou.
fez nada, né? A que veio. Ele fez algum gol nessa passagem aí? Acho que não. Não tô lembrado, parece que fez, viu, Bravo? Mas não tá bem, não. Não tá bem. Tá como? Mas tá igual o Luan. O Juliano, né? Mas assim. O Luan. Aí não, acho que. Não, o Luan. O Luan, não, gente. É um caso inexplicável. É um dos casos inexplicáveis. Nós sair de Rei da América. Terceira opção. Então, eu ia falar, nós já sonhamos com Luan e Cebolinha na seleção. Exatamente. Né? Com o Neymar. Exatamente. A época que o Grêmio foi em 2017, foi campeão da Libertadores. Ele, Rei da América. Rei da América. Brasil, campeão da Copa América em 2019. Exatamente. Com Luan, Cebolinha e companhia limitada. E o Luan jogava o fino da bola, aquele senhor meio de campo clássico, né? Aquele cara que... Mas fazer o quê? Mas, Juliano, questão do Corinthians e Flamengo, o Vanderlei Luxemburgo tá tentando. Tá tentando. Ontem eu falei assim, deu uma esperança para o torcedor corintiano, porque estava acendendo essa luz vermelha aqui, né, igual do microfone, que é a luz vermelha da zona de perigo ali, né? Tem programa de esporte brincando já com o rebaixômetro do Corinthians, quanto tempo mas que tá falta. Lá, né? Já faz 2 rodadas. Tá lá, faz tempo. Mas ontem deu a entender que o Corinthians tem uma saída, né? Com algumas mudanças que foram feitas. Agora tem 2 compromissos muito difíceis. Primeiro que é contra, no meio de semana, o Argentino Júnior, na quarta-feira, Libertadores. E depois joga no final de semana contra o Fluminense na Arena Corinthians. E o Fluminense vai estar meio que cutucado, porque perdeu o clássico contra o Botafogo. E o Fluminense fora de casa é um time chato. Será que vem? A primeira vitória do Lucha? Desses 2 jogos? Ainda não saiu, né? Não saiu. Mas quem sabe, né? O Luxemburgo tá tentando. Com os jogadores que tem, né? Tá conhecendo, não tem 15 dias, tem 20 dias que ele tá no clube ainda. Sim. Então, é pouco tempo ainda para se... Acabamos de falar agora do Pouso Alegre, que tem 2 meses e ainda está crescendo o futebol. Imagina que 20 dias, não tem a massa ainda tá fermentando. Exatamente. Mas isso é maravilhoso. E tem um jogo, Juliano. O que é maravilhoso? É maravilhoso. O Corinthians nem nada maravilhoso. Não, maravilhoso ele tentando. Sim, tentando, tudo bem. Que tá, é que a maneira que você falou deu a impressão assim, isso é maravilhoso, como se estivesse zoando o Corinthians. Não, imagina, você acha que eu vou zoar o Corinthians? Nada de maravilhoso. Na minha vida. Jamais. Nunca na minha vida. Você acha que eu vou zoar o Corinthians? Nada de maravilhoso, não. Mas vai dar certo, tá no caminho. Tem a pontinha de esperança, né? Que nós vimos que ele... mas eu lembro o que acontece. O Luxemburgo, quando veio pro Cruzeiro, ele nos livrou do rebaixamento pra Série C, Juliano. Verdade, lembro. Só que ele começou aqueles jogos, 10 jogos, fritando pneu, o Cruzeiro vai subir. Aí de repente parou. Pisou no freio. Então tem limitações de elenco e tem limitação também do Vanderlei Luxemburgo. Não é o mesmo Vanderlei Luxemburgo da década de 90 e início dos anos 2000. Isso todo mundo tem que colocar na cabeça. Mas é o Vanderlei. Por que trouxeram o Vanderlei? É questão de brilho, de mexer com que ele é muito motivacional, né? Por isso que são 10, 15 jogos que o cara perde. E de lançar também, né? Dar oportunidade pro pessoal da base, igual aconteceu. Só que teve a questão do Sub-20 aí, né? Está o mundial, em voga também o Mundial. Infelizmente perdemos pra Itália no primeiro jogo, né? 3-2. O Biro tinha entrado muito bem pelo Corinthians. Tentou o Wesley, né? Que ontem também jogou, entrou no segundo tempo. Vai dando as oportunidades. Aí vai aparecendo novos nomes, porque o Corinthians precisa disso, né? A gente viu que os jogadores, igual eu falei, medalhões, não estavam apresentando bom futebol. Gil, você pega o Gil, falhas assim, infantis, como aconteceu no jogo contra o Atlético Mineiro. Você pega o Maicon, que comia a bola, que era ali, alguns anos atrás no Corinthians, a bola passando por ele ali, era certeza de bola na área, bola no gol. Não tá fazendo nada. Né? Então tem que será que desaprendeu? Não desaprendeu, né? Acontecendo algo, é isso que o Luxemburgo, por isso que chega para tentar, né, valorizar, organizar esse projeto. Tem um jogo, o último jogo fechando, né, nesse horário também, que está acontecendo, Cruzeiro e Cuiabá na Arena do Jacaré. É o último jogo da rodada. O Cruzeiro vencendo pode chegar à vice-liderança, que empata em número de pontos com o Palmeiras, mas tem uma vitória a mais, vencendo hoje. E empatando vai
para dentro do G4, perdendo continua em quinto lugar, né? Então, e o Cuiabá também ganhando, ele pode chegar a sair da zona de rebaixamento, né? Ultrapassando o Corinthians. Deixa eu ver se é isso mesmo, ô Juliano Finamor. Tá aqui, ó, o Cuiabá está com 4 pontos e o Corinthians com 5, exatamente. Cuiabá vencendo, então hoje você tem que torcer para mim, o Juliano Finamor, porque ele vai a 7 pontos e joga o Vasco. Não. Você também tem que torcer para mim. E o Corinthians vai para 18º, né? E o 3-0, o Vasco vai para 17º. 3-0 Cruzeiro, fácil. Que ele empata lá com Goiás, Internacional e Botafogo e Bahia. Vamos passar a tabela aqui, né? O resultado a gente já passou, correto, Juliano? Isso. O Botafogo, 18 pontos, lidera. Palmeiras com 15, segundo colocado. O Fluminense com 13, terceiro colocado. O Atlético com a vitória empatou o número de pontos com o Fluminense, foi a quarto lugar. O Cruzeiro em quinto lugar com um jogo a menos. O Flamengo ganhando também foi a 12 pontos, o mesmo número de pontos do Cruzeiro e do Atlético Paranaense e do São Paulo também com a vitória. O Atlético Paranaense perdeu 2 posições com a derrota. O São Paulo ganhou 2 posições com a vitória. O Santos com o empate perdeu 2 posições, mas está com 11 pontos. E o Grêmio com a vitória ganhou uma posição, correto? Certinho. 11º, o Fortaleza, que perdeu 3 posições, está com 10 pontos. Bragantino ganhou uma posição com 10 pontos. O Bahia ganhou com empate, também ganhou uma posição, está com 7 pontos em 13º lugar. Internacional perdeu 2 posições com a derrota para o Grêmio no Grenal, 7 pontos em 14º lugar. Goiás manteve a sua colocação, 15º lugar com 7 pontos. O Vasco continua em 16º lugar com 6 pontos. O Corinthians também continua em 17º, abrindo a zona de rebaixamento com 5 pontos. Cuiabá com 4 pontos, tem o jogo de hoje. Um empate já complica a vida do Corinthians, né? E o América ganhou uma posição, deixou a lanterna para o Coritiba. Correto, crianças? Correto. Próxima rodada? Próxima bem rapidão? Rodada, bem rapidão. Sábado tem Atlético Paranaense, Grêmio, Fortaleza e Vasco, Flamengo e Cruzeiro, Cuiabá e Coritiba, além de São Paulo e Goiás. Aí no domingo, Corinthians e Fluminense, Internacional e Bahia, Red Bull Bragantino e Santos, Atlético Mineiro e Palmeiras, jogo domingo às 6h30 da tarde, e também Botafogo e o América. O Botafogo tem chances de Olha só abrir. Que a gente pega aqui, né? Enquanto o Palmeiras tem o Atlético, o jogo vai ser no Mineirão, Botafogo tem o América em casa. Só que Na lógica, o Botafogo abriria ali uma vantagem maior. Vamos supor, ele ganha do América. Conta com um empate, Atlético e Palmeiras? Pode ser um empate. Mas é um jogo de trocação. O Atlético não fica na retranca e o Palmeiras também não fica na retranca. Então é um jogo de trocação diferente contra o Santos, que o Santos recua e contra-ataque. Igual o Cruzeiro. Quero ver o Cruzeiro e o Flamengo. Porque o Cruzeiro pegou dos times que estão jogando bem. O Fluminense até agora perdeu de 2-0. Certo? Uhum. Até agora pegou só o Grêmio, que é um time que está voltando da Série B também. Um time mais forte, vamos dizer assim. Que depois ganhou do Bragantino, né? Ganhou do América, que está mal. Então o Cruzeiro começa a ter as nível, provas de fogo. Exatamente, o nível dos adversários aumentando. Depois tem o clássico ainda, o Atlético na outra rodada ainda. Então agora começa. O Cruzeiro tá bem? Tá bem, mas calma e você vai tá fazendo a pontuação dentro de casa. Se vencer o Cuiabá hoje, nesse horário desse jogo, os 2 jogos que jogou dentro de casa, venceu, que é contra o América e contra o Cuiabá, e perdeu pro Fluminense, porque o Fluminense também era jogo dentro de casa. Então tem que fazer a lição de casa. Isso aí. Fazer a lição de casa. Uhum. Correto? Correto. Tivemos Copa do Brasil, meus amigos. O primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Jogos emocionantes, jogos feios também. O jogo do Internacional contra o América foi um jogo feio. O América ganhou de 1-0, gol de pênalti do Boi Bandido, com 2 expulsos do Internacional. Na minha opinião, foi até um lance decisivo do jogo que o Internacional rouba a bola, faz o gol com o Maurício, que é da base do Cruzeiro também, só que o juiz reviu no VAR, e um lance que o cara colocou a mão assim mais ou menos no rosto, ele deu falta e expulsou o cara. Na minha opinião, é incorreto.
Não era um lance nem pra falta, na minha opinião. Foi uma simulação do jogador do América. Mas teve esse jogo, né? Esse jogo, aí o América conseguiu fazer 2-0, né, Juliano Finamor? Foi 2 ou 1-0? 2-0. O Fluminense e o Flamengo, o jogo que foi o primeiro jogo lá na terça-feira, foi um jogo que o Flamengo foi pra cima do Fluminense. O Flamengo teve as melhores chances, só que não conseguiu converter em gols. Ficou rodando a área do Fluminense o tempo todo e muito bem postada. A zaga do Fluminense não tomou gol. Um jogo fraco, na minha opinião. A expectativa era altíssima para um Fla-Flu. E um 0-0, um jogo na terça-feira. Na quarta-feira tivemos Atlético Paranaense 3, Botafogo 2, lá na Arena da Baixada. Né, fato curioso, né? O Botafogo ele saiu ganhando de 2-0 do Atlético Paranaense e depois tomou a virada de 3-2. Um jogo muito emocionante mesmo, foi um jogaço. Na quarta-feira também tivemos um clássico também, Cruzeiro e Grêmio. Na verdade, Grêmio e Cruzeiro, um empate 1-1. 2 golaços, um golaço do Bruno Rodrigues logo no início do jogo e um golaço do Soares, para variar. 3 dedos. Golaço do Soares também. O Atlético Mineiro também venceu o Corinthians por 2-0, né, Juliano Final? Isso. Lá no Mineirão. Esse jogo foi na terça-feira? Na terça-feira, não, foi na quarta-feira o jogo do Atlético. O único do jogo na terça. É verdade, quarta-feira. O único jogo de terça foi o Fla-Flu. Mais um jogo também que o Corinthians estava perdido. É um jogo que o Corinthians está perdido. Não mostrou, deu uma evolução. Por isso que eu falo de ter algo a melhor, que pode ter. É maravilhoso, porque o Corinthians do jogo contra o Atlético, do jogo com o Flamengo, mudou muito. Nessas horas, tudo que vem de positivo tá bom, gente. Exatamente. Qualquer coisinha que vem positivo tá bom. Isso, né? E Vou te dar um disjuntor, então. Olha só. O Palmeiras passeou pra cima do Fortaleza, o jogo foi no Allianz Parque, 3-0, Juliano Finamor. Eu acho que é o único. O jogo do América Internacional e o Palmeiras com o Fortaleza são jogos, eu acho que o problema é que o resultado 2-0 é complicadíssimo, né? Então, eu acho que o único é o Palmeiras, vamos dizer assim, que já tá, pra mim, garantido nas quartas de final. Porque o Bahia também empatou com o Santos dentro de casa. O Atlético, você acha que não tá garantido? Não. Atlético e Corinthians? É o Corinthians. Vai pra Arena. É o Corinthians, você lembra? Se o Corinthians joga igual jogou com o Flamengo ontem... Você lembra? Você vai lembrar. 2. Só que foi ao contrário. Né? Sim, você lembro. Do aviãozinho. Do Mano Menezes fazendo aviãozinho. E eu acho que o Mano Menezes tá chegando aí no Corinthians, viu, Juliano Finamor? Pra quê? Eu acho pra que tá quê? chegando. Pra treinar. Tá ganhando o quê no Inter? Mas eu acho que tá chegando Tá ganhando o quê no Inter? Eu acho que ele vai até pedir demissão. Deixa o professor lá. Porque o Rogério Ceni está indo pro Internacional, eu acho também, viu? Vai ser uma troca de treinadores já no início agora. Vamos ver, se o Luxemburgo, nos próximos 3, vamos supor que lá no jogo vai ser contra o Racing, Fluminense, e o outro jogo depois contra o América. Se ele não ganhar nenhum desses 3 jogos, eu acho que o Luxa não fica. Não, aí não fica. Né? Aí não tem jeito. Né? Aí o Mano Menezes tá ali assim, só na partida. Mas eu acho que pra dar moral, quarta-feira vai ser um jogo bom pro Corinthians tirar a diferença, porque jogou bem aqui na Arena contra o Argentino Júnior, não deu sorte, acabou perdendo. Mas jogou bem assim, não jogou igual a gente tem visto nos últimos jogos, antes dessa pequena melhora contra o Flamengo. Mas vamos aguardar. Quarta-feira, você acha que dá pra ganhar, Guilherme, lá o Corinthians do Argentino Júnior? Quanto foi o primeiro jogo? O primeiro jogo foi 1-0 na Arena Corinthians. Pro Corinthians? Não, foi pro Argentino Júnior. Foi aquela semana, acho que foi o primeiro jogo do Lucha, não foi? Foi. Foi o primeiro jogo. Primeiro jogo do Lucha. Ele assinou o contrato de tarde e de noite, estava lá no estádio. Verdade. Vamos só conferir aqui. Olha, mas... O Corinthians mudou de lá pra cá, mas Guilherme. Eu posso te falar uma frase motivacional? Pode falar. A vida futebolística é igual uma pilha. Tem um lado positivo e um lado negativo. Nossa, maravilhoso, velho. Sensacional. Obrigado. Perfeito. O Juliano ficou muito assim. E você sabia satisfeito com isso? Fiquei muito satisfeito. Pra motivar o cara. Isso aí, tá perfeito. Você sabia que o disco de vinil tem um lado A e lado B? Sim. Né? Depois, quando fizeram aquele disquinho, então a B virou CD. Né? A, B e CD depois. Legal, né? Muito bom. Hora de cultura. Muito bem, que cultura. Ele é muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Ele mesmo não gostou, mas tudo bem. Então, maravilhoso. É isso aí, o Brasileirão, né? Vamos
completando a rodada essa semana, o brasileiro não, Copa do Brasil. Essa semana não tem Copa do Brasil, mas na semana que vem tem os jogos de volta da Copa do Brasil, né? Aí veremos os classificados para as quartas de final da Copa. Esquecemos do São Paulo, desculpa São Paulo, ganhou fora de casa do Sport, 2-0. 2-0. O Sport, eu vi aí, o Juliano tá vendo ali, eu vi o São Paulo jogou bem, só que só após a expulsão de um jogador do Sport que o São Paulo no finalzinho, depois dos 30 minutos, fez 2-0 lá na Ilha do Retiro, aí em Recife. Aí eu pergunto pra vocês, fala aí. Qual time brasileiro que gosta mais de reforço? É o São Paulo. Deixa eu só pensar. Eu não entendi, mas vamos só recalcular aqui. Recalcula, vai. Vamos recalcular. Recalcule. Pelo que eu tenho visto aqui, até, já que ele fez a brincadeira, eu vou falar do time dele, do Vasco, perdeu para o São Paulo, tomando 4 gols. Isso. Né, e o São Paulo ganhou na Copa do Brasil do Sport. E vem vindo bem o São Paulo. São Paulo, a mudança com o Dorival Júnior foi muito boa. Drástica. Foi muito boa. Os garotos que vieram de Cotia, né? Exatamente. Que estão se destacando ali. O Dorival Júnior faz igual o Luxemburgo. Igual o Luxemburgo. Exatamente. Né? O São Paulo mostrou que é um outro time. Outro time. E aí eu comentava ontem, inclusive, na hora do jogo do Corinthians, né? O Luxemburgo ficou 3-4 meses parado, né? Sim. Parado. Não, São quase Paulo, 6 meses. Quase 6 meses, porque foi dezembro, né? Porque ele saiu do Cruzeiro em dezembro. Nós estamos em maio. 5 meses 4, parado. 5 meses. 4, 5 meses. Então, aí o São Paulo deu a sorte de fechar. Com e foi logo após o Dorival fechou. O Corinthians tinha pesquisado sobre o Dorival Júnior, mas achou que ele não tinha o DNA do Corinthians. De brigar, de não sei o quê. Aí foi só... Mas o Corinthians esperou o São Paulo contratar o Dorival Júnior para em seguida demitir o Fernando Lázaro. O Lázaro que depois... O São Paulo, o Corinthians vai entrar pro Guinness, né? De técnico. Não, mas parou. Parou. Não, mas o cara conseguiu. É muito rápido. 5 dias, 4 técnicos. 5 jogos, 4 técnicos diferentes. 4 técnicos diferentes. Maravilha. Olha só que beleza, né? Isso que é a organização. Exatamente. O Duílio Monteiro Alves, que é o presidente do Corinthians, ele entra pra história nesse final de ano como o primeiro presidente do Corinthians que não ganha título nenhum. Não Sério? Falando das polêmicas. Pelo menos da época mais recente, não, né? O Duílio Monteiro não faz um bom trabalho, aliás, faz um péssimo trabalho na montagem do elenco e na organização do Corinthians. É o principal responsável. Ok. Ô Juliano e Guilherme, antes da gente ir pro intervalo, eu acho que nós temos que debater esse assunto. Sim. É um assunto delicadíssimo, só que acontece com frequência, principalmente na Espanha. E principalmente com a mesma pessoa. Exatamente, com o Vinícius Júnior. Então, só que agora foi uma das primeiras... Acho que é a primeira vez que o Vinícius Júnior... Perdeu a cabeça. Quis perder a cabeça. Se exaltou. Não se exaltou. Ele se indignou. Se indignou, exatamente. A palavra é essa, correta. Se indignou. Foi a público falar, né? Via rede social, via Instagram. E não acontece nada. O presidente da La Liga tentou jogar a culpa em cima do Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior falou até quando a La Liga, né? Depois nós vamos ler a nota do Vinícius Júnior aqui no Instagram. Até quando o presidente da La Liga irá aceitar, né, esse tipo de conduta dos torcedores? Porque não há punição. Na Premier League, se há ato racista, o time perde ponto e é banido dos torcedores. Ponto, acabou. Acabou. Na Espanha, isso acontece com naturalidade. Eles falam, não, isso é coisa de jogo. Tem uma tradução que fizeram agora, estava assistindo agora, escutando agora há pouco, uma tradução do jogador do Valência, né, que foi contra o Valência estava ganhando de 1-0 do Real Madrid, falando, não, isso é só futebol, isso é normal, isso é futebol, falando pro Vinícius Júnior na hora do momento do ato racista. Karim Benzema, como capitão, teve uma atitude, na minha opinião, ridícula. Em vez de apoiar o seu jogador, em vez de apoiar o tipo, principalmente de onde que ele veio, porque o Karim Benzema não é francês, né? E ele já sofreu atos racistas na França por causa disso,
né? Muita gente não queria que ele jogasse na França, justamente por... Eu acho que ele é armênico, não sei. A Algéria, a Armênia, esses dois. Então, ele deveria ter paralisado o jogo. Ó, meu time não joga mais. O Courtois falou, se o Vinícius Júnior saísse de campo, eu sairia junto com ele. Certo? O Asensio foi pra cima dos caras. E o capitão... mas o capitão tem que apaziguar. O capitão tem que tomar atitude de liderança. Então, foi um ato horrível. E não foi só de um torcedor, igual o Vinícius Júnior apontando o torcedor, porque ele fez o gesto de macaco. Simulando macaco e cantando macaco, Vinícius Júnior macaco. O resto da torcida inteira, o André Rizek, que é um jornalista esportivo do Sport TV, achou um vídeo de um torcedor filmando em cima, na hora da confusão, o estádio inteiro cantando Vinícius Júnior macaco. Sim. Então, tem provas. O presidente da La Liga falou que a culpa é do Vinícius Júnior, porque por 2 vezes marcou-se reunião e ele não pôde, e ele não foi a essas reuniões. Não é reunião. É ação. Não é ação. Lembrando que a La Liga não é a Federação Espanhola que toma conta. O Campeonato Espanhol, vamos dizer, nós chamamos de Campeonato Espanhol, mas não é. É estilo a Premier League, né? Então, a confederação... Existe uma outra confederação. Isso, a confederação não é a confederação que toma conta do campeonato, mas a confederação pode punir, porque está dentro do país dela. Então não se toma atitude na Espanha. O Vinícius Júnior, na minha opinião, ele vai tomar uma atitude drástica se nada acontecer e sair do Real Madrid. Quem perde é o Real Madrid. Sim. Né? Lembrando, Bravo, que em 2021 o jogador do Valência ele sofreu racismo, o Diarrabi. Você lembra desse caso? Eu acho que estava tendo o jogo deles contra o Valência contra o Cádiz e do nada ele sai correndo, assim, até o quarto árbitro. Os narradores até ficaram sem entender o que está acontecendo. Aí ele foi lá e identificou um torcedor, um jogador também que havia agredido ele com atos racistas. Você lembra do Daniel Alves, do Barcelona, que jogaram uma banana? La Liga jogaram também. A banana também. Então, La Liga. É Parece que é da cultura. Exatamente, não estou querendo generalizar, mas isso acontece demais no Campeonato Espanhol, na La Liga. Acontece demais esses atos racistas. Então, tem que ter um basta. Ontem quem apareceu também e viralizou nas redes sociais foi um vídeo do Ancelotti. Sim. Logo após a partida. Porque a repórter, o que acontece? A repórter chegou nele e falou assim, o que você acha da derrota? Ele falou assim, você quer que eu fale do futebol? Do futebol? Você vai querer que eu, depois primeiro? que aconteceu, primeiro você quer que eu fale de futebol? É porque eu não queria trazer transtorno. Aí ele foi pra cima da repórter, falou assim, não é transtorno, nós temos que falar o que aconteceu, né, Juliano? Sim. É difícil, é complicado. Vinícius Júnior está tendo apoio de muitos jogadores, de muitos ex-jogadores, muitas pessoas, fãs. Muitos times nacionais. A Confederação Brasileira de Futebol também publicou, porque lembrando que no Campeonato Brasileiro esse ano a CBF vai punir ato racista. Identificou o ato racista e homofobia, perca de 3 pontos, acabou, e multa. Então é isso que tem que acontecer. O preconceito tem que acabar, gente. Isso, até que você citou aí a questão de atos homofóbicos também, o Corinthians vai ser marcado o julgamento ainda, que ele vai responder pelos cantos contra o São Paulo. Sim, daí nós vamos ver qual que é a atitude dos jogadores. Porque o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ele já se manifestou pedindo providências. E fica uma coisa muito chata, porque a gente vai pensar, o canto, tanto o homofóbico, o canto racista, né? O futebol ele traz tanta alegria, ele une nações, né? O mundo para. A gente pode trazer até de volta uma fala que o Emerson, né, no Câmara Esportes Entrevista, falou: o futebol é onde todas as raças, todas as etnias se encontram. Não devia ter isso. E assim, a gente vai ao estádio, que nem a gente vai assistir o jogo do Pouso Alegre, a gente se diverte muito, é um ambiente muito gostoso, e mesmo quando seu time não tá bem, né, nós acompanhamos às vezes derrotas do Pouso Alegre dentro do Manduzão, e você tira a onda com o time adversário, com o jogador que marca, mas na brincadeira, na brincadeira sadia, é tão gostoso, né? Faz parte do futebol. Não precisa levar para essa imundície, ignorância, não tem nem adjetivo para citar. E sabe o que revoltou mais o Vinícius Júnior também? A questão do árbitro do jogo.
Houve uma confusão. O Vinícius Júnior tomou uma gravata, certo? Do jogador do Valência tentando. E o VAR não mostrou. Não mostrou. O jogador do Valência puxando ele, tirando da confusão. O Vinícius Júnior foi e deu um tapa. O VAR só mostrou o tapa e ainda expulsaram o Vinícius Júnior. Isso é revoltante, gente. Eles estão passando pano pra racista. Isso não pode acontecer. Nós temos que falar desse assunto. Nós não podemos deixar de falar desse assunto. Porque se não falar, nós vamos estar passando pano para isso. Isso não pode acontecer. É revoltante, né? Eu lembrei aqui de uma frase, né, que a gente pode até colocar, porque aquele que do filme Crash no Limite, que é um filme que fez muito sucesso, ganhou o Oscar logo após os acontecimentos nos Estados Unidos, lá com o World Trade Center, e a gente traz assim, a prática, a pessoa que pratica o ato racista, ela nos dá vergonha. Aí fala no próprio filme. É que ela não nos dá vergonha. Ela é uma vergonha. Sim. É uma vergonha. Não tem, gente, não cabe. Não cabe. Né? Um dia já até existiu, coube assim. Existem várias campanhas. Sim. Hoje. Existe o dia, né, da luta contra o racismo. Exatamente. O dia da consciência negra, enfim. Existem várias ações. E tem gente, parece que, né? Complicado. O mundo evolui, né, de uma certa forma. A gente tem que citar, assim, que está evoluindo muito, mas tem muita coisa para arrumar ainda que é errado. Porque não há justificativa. Não tem justificativa, gente. Não tem justificativa. Não tem. Nós vamos ler a nota do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, a última nota que ele soltou, né, no Instagram. Eu acompanhei também. Vamos ler aqui na íntegra. Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é normal na Liga. A competição acha normal, a federação também, e os adversários incentivam. Lamento muito, um campeonato que foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis, que não concordam, mas hoje no Brasil, a Espanha é conhecida como país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte, eu vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. Já terminou aí deixando uma brecha que a saída dele do Real Madrid, da Espanha, pode ser decretada mais breve do que a gente imagina, né? Exatamente. E a gente falando por Pouso Alegre, né? A gente tem um caso tão famoso, né? Que ficou conhecido nacionalmente. Aranha. Em 2015, se eu não me engano, né? Aranha, né? Contra o Grêmio. Isso. Ele jogava no Santos ainda, né? Jogava no Santos. Santos ou Atlético? Eu acho que era no Santos. Eu não lembro. Não, Santos era Atlético. Mas a torcedora imitou, né? Essa torcedora foi punida. Essa torcedora ela foi punida e linchada socialmente. Tanto que ela teve que sair da casa dela porque foi apedrejada, né? Foi. Na época, as imagens mostraram ela, né? A câmera em foco, mostrando ela chamando ele de macaco. E foi um ato revoltante. O Aranha também, que falou que já tinha sofrido outros casos, né, de racismo, não aguentou, não suportou naquela época, ficou indignado. Aí deu uma repercussão, né, nacional muito grande. E é uma pena a gente ter que falar sobre isso aqui. Mas não pode deixar de falar de jeito nenhum. Nunca. Eu vou propor para esse final de bloco, nós vamos com 1 minuto de silêncio em repúdia aos atos racistas. Daqui a pouquinho a gente volta.
Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir. Cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país. Vive, trabalha, estuda e é feliz. Aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. Mãe, qual é a senha para conversar com você? Conecte-se ao que realmente importa. Todos contra a nomofobia. Uma campanha da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Estamos de volta à Câmara Esportes e já vamos direto para o Curiosidades do Esporte. Curiosidades do Esporte é com quem, Guilherme Finamor? Guilherme Finamor, essa foi boa. Guilherme Finamor e Juliano Medeiros. Juliano Medeiros. Olha, nem pensado. Esse era um bordão que eu usava em outra rádio. Era um bordão. Eu vou expor seu outro sobrenome. Nem pensar. Então tá bom. Vamos lá. Juliano Finamor. Eu vou me retirar depois. Não, é brincadeira, Guilherme. Brincadeira. Guilherme é bonzinho. Menininho muito bom. É, belezinha. E conta piadas. Conta ótimas piadas. Exatamente. Né, Guilherme? Mas você gostou, né, da ênfase. Guilherme hoje tá na animação, né, velho? Tá muito animado hoje. É porque sabe por quê? Não teve Fórmula 1. O Vasco me obriga a ser assim. Ia ter Fórmula 1, mas deu ruim, né? Não teve. Deu um delúvio lá na Itália. Imola, né? Imola, infelizmente. Aí corretamente foi cancelado. Foi cancelado. Né? Porque muitas pessoas estavam sofrendo com as enchentes, essas coisas, então não tinha clima. Já falamos de Fórmula 1, então agora vamos às curiosidades do esporte. Curiosidades do esporte. Sabe do que nós vamos voltar a falar hoje nas curiosidades? De Copa do Mundo. Copa do Mundo! Olha só. Lembra só que nós que vamos berrava isso? Esperando com tanto entusiasmo. E agora já passou. Já passou. Por favor, não fale mais nada de Copa do Mundo. Vamos falar de coisa boa. Na moral. Hoje eu estou com a camiseta aqui da Copa de 58. Confederação Brasileira de Desportos. Exatamente. Na época, né? A camisa que o Pelé marcou 2 gols na final, né, da primeira taça do Brasil. Essa daí? Essa aqui. Pô, então você vale dinheiro. Olha só. Se for para leilão, se pronto, for para leilão. Acordou. A título de curiosidade, né? Ela foi para leilão mesmo na Europa lá, né? Mas vamos falar agora de um caso que aconteceu na Copa de 58, terceira rodada. Nós vamos falar dos 3 minutos considerados mais eletrizantes do futebol. Maravilha, gente. Os mais eletrizantes. Sabe por quê? Por quê, Ginaldo? Copa de 58. 58. O Garrincha e o Pelé não estavam como titulares nas 2 primeiras partidas. Certo. Né? Na segunda, o Brasil ganhou o primeiro jogo e empatou o segundo em 0-0 com a Inglaterra. Foi para o terceiro jogo contra a União Soviética, precisando ganhar para classificar. E aí entrou uma dupla, Pelé e Garrincha. Só isso. Né? Estreando. E o Brasil precisava ganhar. O técnico, ele estudou que o meio-campo da União Soviética era bastante fechado. Né? Tinha um meio-campo ali que ajudava a zaga, para todo mundo atrás. Ele falou, não, a gente tem que fazer uma medida surpresa, de atacar logo no começo do jogo e já fazer 1-0. Será que funcionou? Não sei. Porque aí vai desestabilizar eles, né, coisa e tal. O que aconteceu? O Brasil foi pra cima logo que o jogo começou. 40 segundos, o Garrincha driblou 3 jogadores da União Soviética e mandou uma bola na trave.
1 minuto e meio. O Brasil volta de novo ao ataque e o Pelé manda uma bola no travessão. Meu Deus. Lembrando que os dois nunca perderam jogos juntos, né? E aos 3 minutos o Brasil abriu o placar contra a União Soviética com o gol do Vavá. Que maravilha. Olha só. Então valeu a pena. E valeu a pena e foi ganhar de 2-0. O segundo gol do Vavá só saiu no segundo tempo. Então os 3 primeiros minutos foram eletrizantes mesmo. Foi até na época, né? Isso foi falado por um comentarista francês, que ele falou que até o que ele tinha visto em Copas, em jogos de futebol, foram os 3 mais eletrizantes. Que maravilha. Que parecia que o Brasil tinha, né? E mostrou, foi o cartão de visita ali do Pelé e do Garrincha, embora eles não tenham marcado nesse jogo. Aí vai para as quartas de final direto, aí o Pelé ia definir contra o time do País de Gales, depois ia definir contra a França e ia definir contra a Suécia na final. Esse tema até ele tem esses 3 minutos mais eletrizantes da história do futebol. Está num livro do Milton Leite. Milton Leite. Saudosa, como é que chama quem fala? Saudosa Guaxupé, lá da minha Minas Gerais. Não, mas é o Milton Reis. Não, esse agora esse não é o Milton Reis, não. É o Milton Neves. Milton Neves. Nós confundimos muito tudo. Ele fala... É o Milton Leite, né? Milton Leite, narrador. Milton Leite da Milton Leite fala que beleza. Que beleza. E o Milton Neves fala Mozambique. Minha querida Mozambique. E o Milton Reis foi o dono da TV Pouso Alegre. Foi deputado. Pouso Alegre, foi deputado aqui. Então foram amigo do Marquinhos. Amigo do Marcos Valério Amâncio, né? Isso. Exatamente. Que maravilha, Juliano. O Milton Leite, ele escreveu um livro, As Melhores Seleções Brasileiras de Todos os Tempos. Interessante, vou procurar, viu? Com ênfase para essa primeira campeã do mundo, né, pelo Brasil, a seleção de 58. Que maravilha, Juliano Finado. Parabéns. Muito obrigado, Juliano, pelo seu conhecimento ilibado. Normalmente são curiosidades que acrescentam, engrandecem, né, o nosso cérebro. Muito obrigado. Traz conhecimento a mais para o esporte. Exatamente. Beleza. Isso aí, Juliano Finabo. E na onda Milton Leite, né? Olha só. E não foi combinado. Não foi combinado. Não foi combinado. Eu não sabia a curiosidade. Nós estamos naquela questão de ordem alfabética e de golaços dos times brasileiros, né, que estão jogando a Série A esse ano nos campeonatos brasileiros. Nós vamos falar agora do Corinthians. O meu vai ser o último, né? O seu vai ser lá eu acho que, quem sabe, em novembro. Se der tempo. Nós teremos 38 programas, pode ficar tranquilo, então vai dar, viu? E nós escolhemos agora, né, nesse programa, o gol do Jadson, né? Em 2017. Contra o Fluminense. Que nesse jogo o Corinthians, né, o Juliano Finabo, sagrou-se campeão brasileiro, correto? Sim, o Corinthians precisava da vitória e vira o primeiro tempo 1-0 para o Fluminense. Maravilha. Tipo, não vai ser hoje, o Corinthians ainda dependia de outros resultados e de repente ele consegue a virada no segundo tempo quando o Fluminense ameaçava o empate, o Jadson pega ali aquele que ficou definido como o gol do título do hepta do Corinthians em 2017 e nós escolhemos um lance com a narração do Milton Leite. Que beleza! Que beleza, que beleza. Então vamos acompanhar o gol do Jadson com a narração de Milton Leite. Reginaldo passou bonito, rolou pra trás no Jadson, cabe o tiro, puxou, perna direita, batida! Jadson para matar o Campeonato Brasileiro. 40 minutos. Jadson. Que maravilha, que golaço o Jadson, né? Saindo da direita para a esquerda do canhoto. Ele bateu com a canhota, ele era um belo jogador, né? Naquela troca do Pato com Nossa, o Corinthians deu tão bem. E né? Todo mundo tinha uma musiquinha. E o Pato foi bem no São Paulo também depois. Foi bem, né? Mas o Jadson naquele... Foi campeão brasileiro né? com o Corinthians. Que maravilha, show de bola.
Muito obrigado, crianças. Obrigado pelo programa de hoje. E lembrando que não ao racismo, meus amigos. Não ao racismo. Não ao racismo.